pessoal, beleza? Meu nome é Yuri Neville e eu estou sendo monitor de vocês nesse período. Então bora começar. Pessoal, tudo bom? Então, hoje eu vou mostrar para vocês alguns exercícios sobre limite no infinito, ok? Eu peguei alguns exemplos aqui e com o decorrer eu vou mostrando para vocês como que faz, ok? Então vamos lá então. Primeiramente eu peguei um limite. Essa letra aqui, ó, deixa eu colocar de caneta. Aqui era para ser um X, tá? Só para ficar certinho. Aqui é um X, ok? Então vamos lá então. Como que é a questão? Limite de X tendendo a mais infinito de 3x ao cubo mais 4x ao quadrado menos 1, tá? Qual que é a minha dica para vocês? Quando vocês observarem uma questão dessa, onde é como se fosse uma questão simples, onde tem, por exemplo, uma soma e uma subtração aqui, você vai sempre priorizar o que tiver maior denominador. Então deixa eu colocar uma cor azul aqui só para poder ficar diferente. Ficaria assim, ó. A gente pega desses aqui. Qual que é o maior expoente na variável? É o 3x ao cubo, né? Então a gente vem e seleciona o 3x ao cubo. O que a gente faz agora? A gente repete novamente, limite tendendo a mais infinito de 3x ao cubo. Ok? Então ficaria assim. E agora o que a gente faz? A gente basicamente agora no lugar da variável, a gente coloca o mais infinito. Aqui era para ser x, tá? Que na hora da digitação ficou t. Então vai ficar o que então? Limite de x tendendo a mais infinito de 3x ao cubo. Nesse x aqui você vai colocar o mais infinito. Ok? Então você para analisar. Infinito ao cubo vai ser um número muito grande, né? E esse número multiplicado por 3 vai dar infinito também. Então o nosso resultado do limite disso aqui tudo, ele vai gerar qual valor para a gente? Infinito. Ok? Vamos para a próxima. Limite de x, tá? Que novamente é x, de mais infinito dessa questão aqui. Qual é a minha dica para vocês? Se fosse pelo método tradicional, eu teria que colocar o quê? O x, aqui a questão em evidência, passar o número para lá, fazer a multiplicação, então daria um pouco mais de trabalho. Qual que é a minha dica para vocês? Se vocês observarem que no denominador existe variável igual, no caso nesse aqui tem x e x aqui, no caso x ao quadrado e x, você já pode substituir direto pelo valor que ele tende. Então no caso esse aqui está tendendo a mais infinito, só você colocar o valor mais infinito. Então ficaria assim, menos 5, menos 2 sobre infinito ao quadrado, mais 9 sobre infinito. Como que ficaria isso aqui? Se parar para analisar, menos 2, no caso é um valor real, sobre infinito, o que faria? Ele tende ao quê? Ele tende a 0. 9 sobre infinito tende a 0. Aí você fala, poxa, Yuri, mas como que isso aí eu sei que vai tender a 0? Para analisar, né? O número real dividido por um número muito grande. Vamos colocar assim, eu tenho uma bala e preciso dividir ela para o planeta Terra inteiro de pessoas. Vai dar um número muito próximo de 0, não é? É quase nada de bala, porque imagina uma bala para toda pessoa do universo, vamos colocar assim, do planeta nosso aqui, do nosso planeta Terra. Ficaria o quê? Quase nada, então daria 0. Então por isso que esse valor ele tende a 0. Então se a gente parar para analisar, ficaria o quê? Menos 5, menos 0 mais 9. Esse valor gera o que para a gente? Menos 5, ok? Vamos para a próxima. Limite de x tendendo a mais infinito de x mais 1 sobre x ao quadrado mais 1. Agora vamos parar para analisar. Eu tenho uma divisão aqui, correto? O que eu posso priorizar aqui? Eu priorizo o que tiver maior expoente no numerador e no denominador. Se a gente parar para analisar, qual que é o maior expoente no numerador aqui? Não é x? Então a gente seleciona o x e no denominador, x ao quadrado. Então a gente repete novamente limite de x tendendo a mais infinito, só que agora é de x sobre x ao quadrado. Se a gente parar para analisar, a gente também consegue simplificar. Se eu simplificar x por x ao quadrado, ficaria o que então? 1 aqui e aqui ficaria o que? 1 aqui, correto? Ficaria x sobre 1 e aqui só 1. Então a gente pode colocar o que então? É 1 sobre x. Então ficaria o que então? Limite de x tendendo a mais infinito de 1 sobre x. Agora no lugar do x a gente troca pelo valor que ele tende, no caso é mais infinito. Ficaria o que então? 1 sobre infinito. Como o exercício anterior aqui, qualquer número real dividido por infinito, ele vai tender a 0. É como se fosse um número muito pequeno dividido por um número super grande. Então esse valor vai tender o que pra gente? 0. Ok? Vamos para o próximo.
Agora aqui tem uma questão aqui um pouco grande, mas também é o mesmo processo. Limite de x tendendo a mais infinito de x ao quadrado mais 2x mais 5 sobre 2x ao quadrado mais 1 mais 4x. O mesmo processo. Isso aqui é uma dica, tá, pessoal, que eu estou dando para vocês. Serve para qualquer uma? Depende da questão. Eu estou passando aqui para vocês as questões que dá para fazer isso, tá? Mas você analise e vê se tem como utilizar essas dicas que eu estou passando para vocês, tá? Mesma coisa aqui. Eu vejo qual que é o maior expoente do numerador e do denominador. Nesse caso aqui dessa questão seria o quê? O x ao quadrado e o 2x ao quadrado no denominador, correto? Então eu repito novamente o limite. Ah, Yuri, mas precisa repetir esse limite? Sim, porque ele está fazendo referência a toda essa questão aqui, ok? Então ficaria o que então? Limite de x ao quadrado sobre 2x ao quadrado quando ele tende a mais infinito, tá? Se parar para analisar, a gente consegue também simplificar aqui, tá? A gente ficaria o que então? Se a gente cortar não, né? Se a gente fizer o x ao quadrado, simplificando com x ao quadrado aqui daria o quê? 1 e aqui daria 1. Então ficaria o quê? Então 1 sobre 2 vezes 1. 1 sobre 2 vezes 1 é meio, correto? Então a gente repete novamente o limite de x tendendo a mais infinito de meio. O limite de uma constante é ela própria. Então o limite tendendo a mais infinito de meio é meio. Ok, pessoal? Então esse meio faz referência a toda essa questão aqui. Ok? Agora, limite de x tendendo a mais infinito de 2x à quinta mais 3x ao quadrado mais 1 igual sobre menos x ao quadrado mais 9. Ele é igual ao quê? Mesmo processo. A gente pega qual que tiver o maior numerador e o denominador aqui no expoente, tá? Então no caso aqui no numerador, eu sei que é 2x à quinta. Então a gente seleciona e no denominador é menos x ao quadrado. Então a gente repete novamente limite de x quando tende a mais infinito de 2x à quinta sobre menos x ao quadrado. Se você parar para analisar, a gente também consegue simplificar. Consegue simplificar o que aqui? A x à quinta com x quadrado. X à quinta para x ao quadrado dá 3. Então ficaria o que então? 2x ao cubo sobre menos 1. 2x ao cubo menos 1 eu posso dizer que é o quê? É 2 sobre menos 1, eu posso falar que ele é menos 2. Então ficaria o que então? Menos 2x ao cubo. Então repito novamente o limite de x tendendo a mais infinito de menos 2x ao cubo, ok? Então a gente troca aqui o sinalzinho, no caso da variável pelo valor que tende. Então ficaria o que então? Menos 2 vezes infinito ao cubo. Infinito ao cubo é infinito, maior, ok? Vezes menos 2, ele daria o que pra gente? Menos infinito. Poxa, Yuri, mas o valor no começo aqui era mais infinito e ele no final, o valor final ele ficou menos infinito? Sim, por isso que eu gosto de fazer passo a passo. Mesmo que você saiba fazer tudo de cabeça ou fazer direto, tente fazer passo a passo para você não errar nessa questão de sinal aqui. Para você ver, o valor no final ele gerou para mim menos infinito, sendo que o valor original era mais infinito, que no caso que ele tendia, tá? Então tome cuidado com a questão de sinal, que aí você vai se dar bem, ok? Vamos para a próxima aqui, ó. Limite de x tendendo a menos infinito de quê? 3x à quinta mais 3x ao quadrado mais 1 sobre 2 menos x ao quadrado. O que a gente vai fazer aqui agora? A gente pega o valor que tiver maior no numerador e no denominador, no caso de expoente, ok? No numerador, qual que tem o maior expoente? É o 3x à quinta, correto? E no denominador, é o que? Menos x ao quadrado. Nunca esqueça de pegar o sinal que acompanha ele, ok? Então a gente repete novamente limite de x tendendo a menos infinito de 3x à quinta sobre menos x ao quadrado. O mesmo processo que a gente fez no exercício anterior. Tem como simplificar? Tem, a gente pega x à quinta com x quadrado. O que ficaria então? Ficaria x ao cubo aqui em cima e aqui embaixo menos 1, tá? Então o que a gente pode chamar isso aqui tudo? De menos 3x ao cubo, correto? Então a gente repete novamente, limite de x tendendo a menos infinito de menos 3x ao cubo. A gente vai trocar agora a variável pelo valor que tende, a gente vai ficar o que então? Menos 3 vezes menos infinito ao cubo. Agora está o grande detalhe de por que fazer toda a sua questão passo a passo, para não ter esse erro no finalzinho aqui. Agora você tem que tomar o cuidado seguinte. Você lembra aquelas regras básicas, no caso se tiver ao quadrado, ao cubo, à quarta e assim por diante? Qual que é esse processo aqui?
Se fosse menos infinito ao quadrado, ele daria o que pra gente no valor final? Mais infinito. Só que aqui ele está valor ao cubo, então ficaria o que pra gente? Menos infinito ao cubo vai continuar menos infinito, ok? Então se eu multiplicar menos infinito que deu vezes menos 3, ele vai gerar qual valor pra gente? Mais infinito, porque menos aqui do 3 e menos do infinito. Então ficaria o que valor pra gente? Mais infinito. Novamente um novo processo aqui, ó, que o valor original era menos infinito, no caso que ele tendia, dessa questão, e gerou pra gente o valor final de mais infinito. Então tome cuidado com essa questão de sinal. Faça passo a passo que aí você vai conseguir fazer direitinho e não vai errar em questão de sinal. Beleza, pessoal? E por hoje é só isso. Caso você tenha alguma dúvida, pode estar me perguntando. Se você quiser entrar em contato comigo, eu vou estar deixando aqui para vocês o meu contato, ok? Se vocês quiserem mandar alguma mensagem por lá. E eu espero que você tenha gostado dessa aula. Se você gostou bastante dessa aula, dê o seu joinha aí, curta esse vídeo, compartilhe para os seus amigos e não deixe de se inscrever no canal da UGB, ok? Para não perder mais vídeos. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima, pessoal. Muito obrigado, valeu!